a Yom Yom do dia 28 de Sivan, extraído de uma carta do Rebbe anterior, selecionada pelo nosso Rebbe. Nessa carta, relata para um Hassid, o Rebbe anterior, algo que aconteceu com o Tzemach Tzedek, com o terceiro Rebbe de Chabad, neto do Rav Shneur Zalman, autor do Tanya, fundador do Chabad. E ele nos diz que o Tzemach Tzedek, ao contar um incidente, um episódio da sua vida ao seu filho, o Rebbe Maharaj, ou seja, quando ele relatou algo que aconteceu com ele, quando ele contou isso para o seu filho caçula, o seu filho menor, o Rebbe Maharaj Admor Rabi Shmuel, que mais tarde, por indicação sua, se tornaria também o seu sucessor, o quarto Rebbe de Chabad. Então, quando ele contou ao seu filho um determinado episódio, que nós vamos ver em seguida qual era esse episódio, que não está relatado aqui com detalhes no Yom Yom, nós vamos falar sobre isso em seguida, mas antes a mensagem que ele extraiu desse episódio, transmitindo para o seu filho, concluiu Tzemach Tzedek: saiba que quando alguém ajuda a outro Yehudi, quando uma pessoa ajuda o seu próximo, o seu semelhante, e aqui se trata até de uma ajuda a nível material, em relação ao seu sustento, simplesmente ele dá algum apoio para facilitar a parnassá, a obtenção do sustento para outro Yehudi, mesmo que seja para garantir que o seu amigo ganhe 70 kopecks. Kopecks era uma moeda russa, mas de um valor muito, muito pequeno, não é? Mesmo que seja para garantir que seu amigo ganhe 70 kopecks e um bezerro, tipo, vendendo um bezerro no mercado, na feira, o lucro que ele ia poder aferir é dessas 70 moedas, que não é um ganho tão significativo, mas é uma margem de lucro. Ele nos diz, quando se ajuda um Yehudi a ganhar algo na sua parnassá, obter algo facilitando o seu sustento, disse o Tzemach Tzedek ao seu filho: saiba que nesse momento são abertos todos os portais das câmaras celestiais supremas para ele. Pelo mérito dessa ajuda, desse apoio, desse gesto de ajudar, facilitar a parnassá, o sustento, o ganha-pão do seu próximo, de um outro Yehudi, com isso ele acaba merecendo, aquele que ajudou, que todos os portões celestiais se abrem para ele. Assim contou o Tzemach Tzedek para o seu filho. Continuou o Rebbe anterior escrevendo, anos depois, meu avô, o Rebbe Maharaj, o filho que então tinha escutado essa história, Admor Rabi Shmuel, contou isso ao meu pai, contou isso ao seu filho, que também seria o seu sucessor, o Rebbe Rashab, Admor Avshalom Dover, o quinto Rebbe de Chabad, que era o pai do Rebbe anterior. E quando ele relatou isso que o Tzemach Tzedek contou para ele, ele acrescentou para o seu filho, para o Rebbe Rashab, que nós devemos conhecer os caminhos que levam para as câmaras supremas. Ou seja, o ideal seria saber quais os caminhos, não é? Quais as trilhas que conduzem às câmaras supremas nas alturas celestiais. Mas isso não é o mais importante. Seria bom se a gente conhecesse, se a gente soubesse o endereço, conhecesse os caminhos da elevação espiritual para cada câmara suprema. Mas ele nos diz, mesmo que a pessoa conheça ou desconheça, isso não é o mais importante. O que sim é essencial e o mais importante, o principal é ajudar ao próximo de todo o coração e com sensibilidade. Sentir prazer em fazer uma bondade a um outro Yehudi. Nos diz o principal, não é conhecer todos os caminhos espirituais ou os endereços cabalísticos que nos levam a cada câmara suprema. Na prática, o principal é ajudar o próximo e fazer isso com todo o coração e fazer isso com tato, com sensibilidade, sentindo prazer em fazer uma bondade para um outro Yehudi, para o seu próximo, para o seu semelhante. Essa é a mensagem que foi
transmitida pelo Tzemach Tzedek para o seu filho Maharaj, e com o acréscimo do Rebbe Maharaj foi transmitida para a geração seguinte, para o seu filho e sucessor, o Rebbe Reshab. Em que contexto surgiu essa mensagem? Qual era o episódio na vida do Tzemach Tzedek que gerou esse ensinamento, de onde ele extraiu essa mensagem? Então aqui se fala de experiências místicas muito elevadas que somente grandes tzadikim como os Rebes eram capazes de vivenciar. E por outro lado, para eles que vivenciavam isso, era algo muito, até por assim dizer, eles falam disso como alguma coisa simples e comum, apesar que para nós é algo incrível, né? Algo super elevado. Assim contou, isso numa descrição do Rebbe anterior, num dos seus pronunciamentos, ele contou que o Rebbe Tzemach Tzedek, que era neto do Reb Shneur Zalman, na verdade ele foi criado, como ele ficou órfão da sua mãe, filha do Reb Shneur Zalman, em circunstâncias muito dramáticas, especiais, quando ele era ainda uma criança muito pequena, poucos anos de idade, ele foi criado, quem assumiu a sua educação, pessoalmente foi o seu avô, o próprio Reb Shneur Zalman, então ele era muito ligado ao Alter Rebbe. Depois ele acabou se casando também com uma neta do Alter Rebbe, ou seja, com a filha do filho do Alter Rebbe. O filho do Alter Rebbe, Reb Dover, que seria o segundo Rebbe de Chabad, o seu sucessor, a filha dele se casou com o Rebbe Tzemach Tzedek, mas de qualquer forma ele era muito ligado em todos os aspectos ao Alter Rebbe, e assim ele cresceu até a sua juventude, e ele não, por assim dizer, não desgrudou do Alter Rebbe até literalmente o momento do seu falecimento. Não é? Quando o Alter Rebbe faleceu, ele sempre estava, então ele já era um adulto e sempre muito ligado a ele, e se fala que ele tinha visões, mesmo depois do falecimento do seu avô, do Reb Shneur Zalman, ele tinha visões nas quais ele via o seu avô, isso às vezes até à luz do dia acordado, ou em visões noturnas, que não eram meros sonhos, mas ele tinha visões nas quais ele avistava claramente o seu avô, e não só que via, mais do que isso, Tzemach Tzedek era um enorme estudioso e erudito, um grande erudito da Torá, tanto na parte mística da Torá como na parte revelada da Torá, na parte da halachá, da legislação. E no meio de todos os seus estudos intensos e profundos, surgiam eventualmente para ele também dúvidas. E se fala que quando ele tinha essas visões, quando ele via o Alter Rebbe, mesmo após o seu falecimento, ele expunha as suas dúvidas no estudo da Torá para o seu avô, para o Alter Rebbe, tanto nos assuntos místicos da Torá, como também nos assuntos de legislação, halachá, etc. E se fala que ele escutava respostas que o Alter Rebbe indicava para ele qual era a solução desses problemas, qual era a interpretação correta, etc. Se diz que naquela época, após o falecimento do Alter Rebbe, está isso se tratando, se diz quando o Tzemach Tzedek ele ainda não era Rebbe, era na vida do seu sogro, e talvez por isso até ele tinha mais tempo disponível para se dedicar aos estudos da Torá, quando ele assumiu ser Rebbe, então toda a questão de atuação comunitária, como também audiências particulares para todos os Hassidim, isso recaiu sobre ele, mas nessa fase que ele ainda não era Rebbe, ele era o genro do então Rebbe, o Admor Emtsai, o segundo Rebbe, ele se dedicava com muito afinco e de forma muito intensa aos estudos de Torá. E se fala que num certo período se acumularam para ele várias questões. Ele já era um grande erudito, sabia se aprofundar, e talvez justamente por isso, com toda a sua genialidade, com sua mente analítica, restavam questões, não é? E ele não sabia como decidir, como resolver esses questionamentos, e ele estava muito ansioso, ele queria vivenciar essa experiência mística mais uma vez, de ver, de ter essa visão, ver o seu avô, conforme isso já tinha acontecido, ele estava acostumado a isso, para poder dirimir as suas dúvidas, mas isso não estava acontecendo, e por isso ele permanecia com as dúvidas, e pelo fato de não conseguir ter essa visão do avô, ele estava muito abatido, ele estava
estava perturbado com isso. Se fala que num certo dia ele muito cedo se levantou, estava indo em direção à sinagoga do seu sogro, então o Rebbe, para fazer as rezas matinais. E no caminho para a sinagoga ele passou na cidadezinha, em Lubavitch, ele passou pelo lugar onde acontecia a feira, se era uma feira semanal, em alguns dias da semana acontecia uma feira, um mercado de compras e vendas, etc. E passando por essa feira, no caminho para a sinagoga, ele encontrou lá uma das pessoas que era um Hassid, Mordechai Eliyahu. E esse homem era um homem simples, mas um homem muito temente a Deus e um homem muito correto e que fazia questão, era muito trabalhador e muito esforçado e fazia questão de, não recorrer a ninguém, viver do fruto do trabalho das suas mãos, daquilo que ele negociava, vendia na feira, no mercado, etc. E aquele era um dia de feira, um dia que estava funcionando o mercado. Quando ele viu o então jovem o Rebbe Tzemach Tzedek, que se tornaria o Rebbe, passando por lá, ele pediu para ele, será que você pode me fazer um favor, me emprestar 5 ou 6 rublos, né, e me emprestar isso só até a noite, ou no máximo até amanhã de manhã, já que hoje é o dia da feira, então ele era um homem pobre, não tinha muitos recursos, mas ele falou, se eu tiver algum dinheiro em mãos, eu posso aproveitar, comprar uma mercadoria para depois revendê-la com uma certa margem de lucro, e assim eu estou realizando um lucro para estar ganhando alguma coisa. O Tzemach Tzedek, que conhecia ele, sabia que era um homem muito íntegro, etc., falou para ele, sem problema, claro que eu te empresto, e tudo bem, logo que eu voltar da sinagoga, depois da reza matinal, eu vou passar em casa, busco o dinheiro e te entrego em mãos, e te dou esse empréstimo que você solicitou. E o Tzemach Tzedek continuou para a sinagoga, e quando ele estava na sinagoga se diz que ele já tinha colocado até o talit no ombro, antes da gente se vestir com o talit, os chale tradicionais de orações, a gente coloca no ombro, e verifica os fios do tzitzit, contabiliza antes de fazer a brachá, ele já estava preparando-se para vestir o talit, mas de repente passou pela cabeça dele a ideia, ocorreu nele, falou, puxa, tem uma parte no Talmud, tem uma passagem no Talmud que diz que Rabbi Elazar Yahif Prutale que o sábio Rabbi Elazar, ele fazia questão primeiro de dar uma moeda para um pobre e somente depois se pôr para rezar. Antes de rezar ele fazia questão de dar tzedakah, porque isso abre os portões celestiais para que a nossa reza seja atendida. E ele também, que era um grande estudioso, também passou pela mente dele um outro dito dos nossos sábios que fala que a prática de bondade, e uma das formas de praticar bondade é através de empréstimos, isso tem mais valor do que a própria tzedakah, do que uma doação. Ou seja, que às vezes emprestar dinheiro para uma pessoa que precisa de forma oportuna, isso é mais importante até do que uma doação que é feita. E pensando nisso, ele refletiu, Tzemach Tzedek, pensando, olha, talvez eu não agi direito, não foi bom o que eu fiz quando eu falei para o Rab Mordechai Eli que eu vou, depois da reza, ir para casa buscar o dinheiro para então emprestá-lo. Eu devia ter feito isso imediatamente. Então ele mudou de ideia, ele deixou o talit na sinagoga e foi correndo para casa, e buscou o dinheiro, só que nesse meio tempo o mercado já tinha começado o horário de trabalho e muita gente já tinha se acumulado na rua onde a feira acontecia, e até cada um com suas mercadorias, com suas carroças cheias daquilo que tinha para vender, e até foi um pouco difícil e complicado o Tzemach Tzedek localizar onde estava aquele homem, Mordechai Eli, que ele queria dar para ele o empréstimo. No final ele acabou localizando, entregou o dinheiro para ele e então voltou para a sinagoga para fazer a sua reza matinal. E se fala que logo que ele terminou de vestir o talit e tefilin, de repente ele tem uma visão diante de si na qual ele enxerga nada menos que o seu avô, que já era falecido, o Rav Shneur Zalman. Ele vê o seu avô e seu avô com um semblante animado, com um sorriso na sua face, com um semblante irradiando, iluminando, não é? E o avô diz para ele, saiba que aquele que dá um empréstimo para um Yehudi e faz isso de todo o coração, sem qualquer impedimento, ou aquele que faz
pratica uma bondade para o seu semelhante, fazendo isso com amor, cumprindo o preceito da Torá de amar o próximo como a si mesmo, saiba que nessa hora todos os portões celestiais se abrem para ele. E, na verdade, depois disso, o Alter Rebbe esclareceu para o seu neto, Tzemach Tzedek, todas aquelas dúvidas no estudo da Torá que tinham se acumulado. Ele respondeu para ele, elucidou as questões pendentes, etc. E a partir disso é que o Tzemach Tzedek, esse foi o relato, esse foi o episódio que aconteceu na sua vida, que a partir disso o Tzemach Tzedek relatou para o seu filho Maharash, saiba que quando se ajuda um outro Yehudi, mesmo que seja para que ele ganhe 70 kopecks, na venda de um bezerrozinho, se abrem todos os portais das câmaras celestiais. Isso é algo que ele vivenciou consigo mesmo nesse episódio, e isso ele fez questão de transmitir ao seu filho, o Rebbe Maharaj, que por sua vez transmitiu ao seu filho, o quinto Rebbe, e dessa forma isso chegou ao filho dele, o Rebbe anterior, e por tabela chega até nós esse ensinamento tão importante.